Gente, mudando de assunto, você falou de trauma, que é uma situação que Vini Júnior passou, que deve ser uma das mais traumatizantes, assim, por um ser humano, né? Ele que foi vítima de racismo, ali jogando contra o Valência no último domingo, na La Liga. E é impressionante a força desse menino, né? Porque ele se viu sozinho, desamparado, num estádio, quase que todo mundo xingando ele de macaco, de todas as formas possíveis. E aí a gente vê a La Liga, que é a responsável pelo campeonato que eles estavam jogando, até criticando, né, o presidente da La Liga, criticando o posicionamento do Vini Júnior em relação, depois do jogo, que o Vini Júnior falou assim, não tem um posicionamento da La Liga em relação a isso. Inclusive, se a La Liga não faz nada, ela tá se omitindo, ela é conivente com esse crime, que é o crime de racismo. E aí o Javier Tebas, que é o presidente da La Liga, ele falou sobre essa repercussão. Foi uma repercussão gigantesca, uma repercussão diplomática, né, que teve um efeito diplomático ali entre o Brasil e a Espanha. E aí o Tebas pediu desculpas por suas declarações anteriores sobre o caso. Foi em entrevista à ESPN. E o chefão, né, da La Liga, o dirigente, respondeu ao Vini Júnior em 2 ocasiões na sua conta do Twitter, negando que a Espanha seja um país racista e alegando que o campeonato age contra a discriminação. Só que esses 2 posts, eles foram bastante agressivos, né, contra o Vini Júnior. E aí ele diz ainda que cuida de Vinícius e que o campeonato toma medidas especiais de combate ao racismo em partidas que o atacante brasileiro atua. E o que a gente viu que não foi isso, né? Tanto é que foram reincidentes as vezes que ele sofreu racismo na La Liga, né, que é a Liga Espanhola, o campeonato espanhol. E aí agora a gente vê uma manifestação e até uma quebra de paradigmas, pensando de uma postura mais... Não é racista, óbvio a palavra, mas mais omissa em relação a esses casos, né, de racismo, eles tomando algum tipo de atitude, pensando, a gente vai culpar os clubes ou punir os clubes com perda de pontos, a gente vai fechar o setor de trás do Valência. Então, assim, são coisas que antes eles não pensavam. O que eu tô querendo dizer com tudo isso? Será que pode ter uma mudança de fato de comportamento nessas situações? Sem dúvida, tem que ter uma mudança. Não, e depois desse caso que é tão emblemático, né? E que um menino, porque ele é muito jovem, sozinho, ele foi pra cima. E assim, eu achei muito corajoso, né, da parte dele também. Porque, aí o Yuri, que é o especialista em futebol, me corrija se eu estiver errada. Num primeiro momento, o que aconteceu foi que ele foi expulso, acusado de ter cometido a agressão. E só depois é que houve, então, todo o contexto do que tinha acontecido e que ele não tinha agido atacando e sim se defendido e reagido. Isso foi a segunda parte. A uma agressão. Teve o xingamento da torcida, né? Então, aí teve o xingamento, aí teve aquele atrito no campo. Então, aí tudo começa com um ato e depois é que se abriu para a discussão do contexto e aí é que justamente vieram à tona essas discussões. E acho que assim, o posicionamento do Brasil, dos brasileiros, pelo Vini como compatriota, pela questão do racismo e tudo isso, foi muito forte, foi muito veemente. Eu acho que isso é que chamou a atenção. Porque num primeiro momento a reação da Espanha foi uma reação mais contida. Sim, foi. Ela foi uma reação muito discreta. Do próprio Real Madrid, né? Exato. Houve até aquele primeiro momento de se negar e tal, aí depois houve a admissão. Agora é que está começando esse debate, muito porque o Brasil se posicionou institucionalmente, individualmente, e agora essa discussão está sendo suscitada. Eu acho maravilhoso, tem que ser assim. Por quê? Porque a Espanha vai levar o exemplo para toda a Europa. É um campeonato que nós brasileiros curtimos, gostamos, tem muitos brasileiros jogando na Liga Europeia. Então, a educação precisa vir do mundo todo, né? O Brasil é o país do futebol, mas a gente precisa ter regras claras, e eu acho que a discussão de racismo no Brasil talvez esteja muito mais avançada do que na Europa. Por isso aqui a nossa reação foi muito emblemática e deu o exemplo e chamou a atenção, e agora eles estão discutindo. Eu tenho lido alguns jornais espanhóis, inclusive, que já está enveredando para o debate político a questão do Vini Júnior, do racismo. E que não declarações tavam, né? recentes Tavam muito quase que acusando interessantes, ele, até coisas do catalão e dos bascos e tal. Então
Então, está entrando no debate. Que bom, a gente precisa discutir abertamente esse assunto e resolver. Esse caso, né, como você falou, tem um histórico ali de casos de discriminação contra o Vini Júnior, e isso eu vou recorrer a meu amigo Júlio Gomes, que tem uma coluna no UOL, e ele morou na Espanha. Inclusive, eu me hospedei na casa dele quando fui para Madrid, isso quase 20 anos atrás. E eu lembro que eu fui para lá em 2005 e eu acompanhei um Real Madrid-Barcelona no Santiago Bernabéu. Na época eu jogava Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, o Luxemburgo, que hoje é técnico do meu time. Enfim, meu time. E era o técnico do Real Madrid. Foi um baita jogo, 4-2, foi sensacional. E uma das coisas que mais tinha me chamado a atenção é que eu estava trabalhando no jornal na época, no Estadão, aí consegui uma credencial para ir no jogo. E aí eu comecei a entrevistar umas pessoas na arquibancada do Real Madrid, ali, né, do Bernabéu, e eu só encontrava torcedor do Barcelona. E numa boa, e os caras estavam lá torcendo, seguro, tranquilo, sem problema. Tinha o canto ali da Ultrasur, que são os extremistas radicais da torcida do Real Madrid. Importante a gente dizer que o Real Madrid também tem os seus torcedores extremistas, franquistas, fascistas, etc. Quase todo o time da Espanha tem. Mas enfim. Então assim, eu lembro de ter falado, pô, que legal, é um lugar que você vê o jogo de futebol, duas torcidas ali no meio, numa boa. Mas... o que acontece, né? Fiz toda essa digressão para lembrar agora. Desde o ano passado, o Vini Júnior é alvo de racismo. Teve um programa da TV espanhola em que um cara ligado ao futebol, para criticar as danças do Vini Júnior, se aquilo era ou não era desrespeitoso com os adversários, que é uma discussão até legítima do ponto de vista esportivo, desde que você fala, olha, isso é respeitoso, isso faz parte da festa. Eu acho que a provocação faz, né? Não, então, você pode até discutir se faz ou não faz. A partir do momento que o cara na TV da Espanha fala, isso é macaquice, você legitima a discriminação. E isso teve uma reaçãozinha e ficou por isso. E depois vem vindo. E aí o que o Vini Júnior destaca é o quanto ele começa a ser caçado em campo também. Não são só as torcidas que estão provocando. Mesmo os jogadores vão lá e batem mais forte nele. Então tem todo um acúmulo de coisas, e isso só explode agora porque teve essa expulsão bizarra, né? Ele toma a gravata do jogador branco do Valência e ele, jogador negro do Real, que é expulso. Mas porque no mesmo dia tem uma reação não só de imprensa esportiva, mas tem uma reação do presidente da República do Brasil. O Lula estava no Japão ainda e fala... A primeira coisa que ele fala na coletiva é, olha, é um absurdo o que aconteceu com o Vini Júnior, minha solidariedade, né? O governo, aí o que você falou da reação institucional, Sim. Itamaraty aciona a embaixadora da Espanha. Então, quer dizer, aí neste caso tem um mérito do atual governo, e inclusive de entender que esta discussão racial está muito mais avançada, e nesta sim o governo tem já se adaptou ao momento e com a embocadura que passou a adotar, diferente da dificuldade que enfrenta na questão ambiental. Talvez até porque não envolva questões econômicas ali, e pelo contrário, né? O prejuízo econômico é da Espanha, é da Liga, por isso que depois de 4 dias o dirigente da Liga tem que se desculpar. E eles até prenderam, né? Mas já foram soltos, mas prenderam, né? Mas já é um movimento positivo. Ato muito agressivo. Total. Também, de jogar um boneco. Então, isso aconteceu lá no ano passado. Como é que assim, em 3 dias os caras prendem os 4 caras que fizeram isso no ano passado? Quer dizer, sabiam quem era. Sabiam, lógico. Teve episódios anteriores também de jogarem banana no campo. Vários jogadores. Não é? Muitos jogadores do próprio brasileiros. Daniel Alves que comeu, né? Enfim, o Daniel Alves está preso, mas outro motivo. Maravilhosa. Né? Realmente ele levou aquilo na brincadeira. Mas então, assim, era já uma conduta reiterada. Quer dizer, não é uma situação isolada, e que foi muito bom que aconteceu agora. E acho que é muito positivo justamente por isso. Porque o Brasil, como um todo, se posicionou individualmente, coletivamente, para dizer, olha, exato, aqui a gente está numa discussão já muito mais avançada, e aqui não. Nós não admitimos isso. E é mais ainda chocante, né? As cerejas desse bolo de show de horrores, né? Lembrar que o Mazinho, jogador que foi campeão em 94, ele teve um filho na Europa, Thiago Alcântara, que se naturalizou espanhol, que também é negro, e jogou pela seleção da Espanha. Sabe? E aposto que esses
idiotas que fizeram com o Vini Júnior na torcida do Valência, torceram pela seleção espanhola nas Copas do Mundo que o Thiago Alcântara jogou. Porque também foi um ato xenófobo. Aí também enrolei aqui. Xenofóbico. Xenofóbico,